Vamos ao sexto vídeo da nossa aula 4. No finalzinho do quinto vídeo, nós tínhamos prometido que iríamos caracterizar espaços vetoriais isomorfos a partir de suas dimensões. Vamos fazer isso justamente a partir deste lema aqui. Então sejam U e V espaços vetoriais sobre R. Se a dimensão de U é igual a N e B com os vetores U1, U2 até o N é uma base de U, então para toda sequência V1, V2, Vn de vetores de V, a aplicação f de U em V definida por f dessa somatória aqui, dessa combinação linear dos vetores de B, igual à combinação linear desses vetores VIs, onde os coeficientes usados nessa combinação linear são exatamente os mesmos usados nessa outra combinação linear. Então essa f assim definida, ela é linear e f de ui é igual a vi para todo i variando de 1 até n. Além disso, essa f assim definida é única, porque se você pegar uma outra g de u em v, tal que essa g também seja linear e g de ui também for vi para todo i variando de 1 até n, então de fato essa g é igual a f. Vamos à demonstração. Vamos mostrar primeiro que f é linear. Vamos pegar então dois vetores em U. O primeiro vetor chamamos de W1 e escrevemos como uma combinação linear dos vetores da base B. E o vetor W2 também escrevemos como uma combinação linear dos vetores da base B. O primeiro com os coeficientes da combinação representado pelos alfa-i's e o segundo pelos beta-i's. Bem, tomamos então esses dois vetores em U. Então o que a gente faz? A gente calcula a f na soma dos dois. Ora, mas a soma dos dois, observe bem, você vai ter o i em ambas as parcelas, então você coloca os ui's em evidência e você vai ter os coeficientes justamente as somas dos alfa-i's com os beta-i's, né? Então temos isso aqui, alfa-i mais beta-i, os ui's estão colocados em evidência. Ora, mas quando a gente aplica f a isso aqui, segundo a definição da f, você pega os mesmos coeficientes e faz uma combinação linear com os vi's, onde os coeficientes são exatamente os mesmos. Ora, mas se você está nessa situação, então você pode distribuir o vi pelo alfa-i e o vi pelo beta-i. Então você pode separar em duas somas, só que quando você faz isso, você vê que de fato esta soma é o f do W1, justamente os alfa-i's vi's, onde os alfa-i's definiam o vetor W1, e o beta-i vi define justamente o vetor W2, ambos em U. Então, de fato, nós provamos que f de W1 mais W2 é igual a f de W1 mais f de W2, e isso prova a primeira parte da definição de transformações lineares. Então, f satisfaz a primeira parte da definição. Então vamos à segunda. Temos também que, dado W, por meio dessa somatória, onde agora os coeficientes que eu estou pegando são os lambda-i's, um vetor em U e alfa pertence a R, então o que vai ser f de alfa W? Vai ser f de alfa vezes essa somatória que define o vetor W que está em U. Ora, então isso vai ser f de, eu pego W, pego alfa e distribuo na somatória. Então vai ser f da somatória, onde os coeficientes agora passam a ser alfa lambda i. Ora, mas quando f é aplicado nesta somatória, ele me dá como resposta uma somatória, ou seja, uma combinação linear, onde os coeficientes alfa lambda i multiplicam os vi's. Bem, mas feito isso, então eu posso agora tirar o alfa em evidência, e eu tenho que isso vai ser alfa vezes a somatória lambda-i vi, mas essa somatória dos lambda-i's vi's é justamente o meu f de w, então eu tenho que isso daqui é alfa vezes fw, então provamos que f de alfa w é igual a alfa vezes f de w para uma certa sequência v1, v2, vn de vetores de v. Então essa demonstração prova justamente a segunda parte da definição de uma transformação linear. Portanto, já está provado que f é uma transformação linear. Vamos ao item 3.
vamos mostrar que os f de ui's são os VI's para todo i variando de 1 até n. Bem, de fato, temos que o f do U1 é exatamente o f dessa combinação linear aqui, porque essa combinação linear aqui é a que determina o U1, onde o U1 é o primeiro vetor lá da nossa base B. Ora, mas pela definição da f, isso vai ser os mesmos coeficientes que eu uso para os vetores da base B, eu uso aqui para a sequência de vetores VI's. Então, vai ser só o número 1 multiplicando o V1 e 0 no restante. Bem, nós mostramos aqui para o U1 e o V1, mas é claro que quando fizermos para o V2 vai dar o mesmo, para o N vai dar o mesmo. Então, de fato, pensando dessa maneira, o próximo você vai ter coeficiente 1 aqui no U2 e 0 no restante, e vai ser 1 no V2, portanto o f de U2 vai ser V2. E no último você vai ter uma vez o N e vai ter uma vez Vn aqui. Portanto, de fato, f de U1 é o V1, o f do U2 é o V2, até o f do N vai ser o Vn. Então isso demonstra o que a gente queria nesse terceiro passo. Bem, vamos para mais um passo. Vamos mostrar agora que G de fato é igual a f. Então vamos pegar um vetor W em U. Temos que W se escreve de maneira única como uma combinação linear dos vetores da base B, digamos com os coeficientes lambda-i, por exemplo. Então, como G é linear, nós temos que G de W vai ser G aplicado nessa somatória, né? Então, G da somatória é a somatória das aplicações em G. E G de lambda-i ui, eu posso colocar o lambda-i aqui para fora, vai ficar lambda-i G de ui, ok? Ora, mas como nós estamos, por hipótese, considerando que G de ui é igual a f de ui, então eu substituo o G de ui por f de ui e eu fico com essa somatória. Ora, mas aí você pode tirar a f, né, porque a somatória das f's é a f da somatória, e aí quando você faz isso, o que aparece aqui é exatamente w, portanto você tem f de w também. Então você tem que G de w é igual a f de w, e como w foi um vetor arbitrário que nós pegamos em U, isso significa dizer que todas as imagens da G nos vetores de U serão iguais às imagens da f. Ora, mas G e F têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio e têm as mesmas imagens, então obrigatoriamente G e F são funções exatamente iguais. Bem, aí vale uma observação. Os vetores V1, V2 até Vn que nós tomamos nesse lema, eles variam, né? Eles não são obrigados a serem todos distintos, não são necessariamente todos distintos entre si. Podem inclusive serem todos iguais, ou seja, todos os vetores de U serem associados a um único vetor de V. Porém, os vetores U1, U2, UN são todos distintos, pois formam uma base do espaço vetorial U. Bem, feita a observação, vamos ao teorema principal da seção. Dois espaços vetoriais U e V de dimensão finita são isomorfos se e somente se a dimensão de U for igual à dimensão de V. Com esse teorema a gente cumpre a promessa do início, que era caracterizar todos os espaços vetoriais isomorfos a partir de suas dimensões. Então o que a gente está afirmando aqui é que dois espaços vetoriais de dimensão finita, se eles tiverem a mesma dimensão, eles são isomorfos. E só sob essas condições que eles são, só sob essa condição que eles são isomorfos. Se as dimensões forem diferentes, eles não têm como ser isomorfos. Pois bem, vamos à demonstração. Tem dois sentidos na demonstração, né? Então, na primeira, nós tomamos que f de U e V é um isomorfismo, né? E aí, se a gente pega um isomorfismo entre U e V, ou seja, a gente está considerando que U e V são isomorfos, por isso que existe esse isomorfismo, mas esse isomorfismo, então, vai ter o seu núcleo, só o elemento neutro da adição em U, porque F é isomorfismo, né? Porque F é injetor, então o seu núcleo só tem o elemento neutro. E a imagem da F vai ter que ser todo o V, porque F é sobrejetor. Então, como F é bijetor, esses dois fatos acontecem naturalmente pelo fato de ser bijetor. Bem, agora como a dimensão de U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, isso é garantido pelo teorema do núcleo e da imagem,
nós temos o seguinte: ora, a dimensão de U vai ser 0, que é a dimensão do núcleo, mais a dimensão da imagem, que é a dimensão de V. Ou seja, nós temos que a dimensão de U é igual à dimensão de V, que era o que a gente queria demonstrar nesse primeiro passo. Bem, agora vamos dar o segundo passo. Vamos considerar que a dimensão de U é igual à dimensão de V e mostrar que U e V tem que ser isomorfos nesse caso. Então, sejam B uma base com esses N elementos e seja C uma base de U, no caso B, né? E C seja uma base de V com esses outros N elementos. Agora vamos usar o lema, tá? Então, considere F de U em V dado pela nossa função definida lá no lema. F dessas somatórias, ou seja, dessas combinações lineares dos elementos da base B, seja igual a essa combinação linear dos elementos da base C. Então, como no lema anterior nós estabelecemos. Então, F é linear, nós provamos lá no lema. Precisamos mostrar que F é bijetor e aí nós teremos um isomorfismo, portanto, U e V serão isomorfos. Então, vamos à demonstração de que F é bijetor. Então, façamos o seguinte. Vamos fazer uma combinação linear dos vetores alfa i e vi, que são as imagens da F, e vamos igualar a zero. Então, como C é base, nós temos que uma combinação linear dos vetores vi igualadas a zero só é possível se os números forem todos nulos, né? Se os coeficientes forem todos zeros. Logo, a gente conclui que essa somatória dos alfa i uis vai ser igual ao vetor nulo, ou seja, porque como nós concluímos que os alfa i são todos nulos, aqui nós tínhamos os VIs, mas quando a gente olha para os UIs, os coeficientes são os mesmos. Então o que a gente concluiu? A gente concluiu que o único vetor que vai ser elevado no vetor nulo em V vai ser o próprio vetor nulo em U, ou seja, dessa forma a gente conclui que o núcleo da F só tem o vetor nulo, e assim a gente acabou de provar que F é injetora. Precisamos mostrar que é sobrejetora. Então, façamos essa consideração aqui. Como a dimensão de U é igual à dimensão de V por hipótese, então nós temos um corolário lá do teorema do núcleo da imagem que dizia o seguinte, que se a dimensão de U é igual à dimensão de V e a função, a transformação linear é injetora, então ela também é bijetora. O corolário faz 4 considerações e diz que as 4 são todas equivalentes. Entre elas, diz que se é injetora, então obrigatoriamente é bijetora, no caso que a dimensão de U seja igual à dimensão de V. Logo, F também é sobrejetor, portanto bijetor, logo é um isomorfismo, e assim U e V são espaços vetoriais isomorfos. Ok? Bem, vamos para o próximo passo. Nessa próxima sessão, nós já estaremos então no capítulo 5, Operações com Transformações Lineares, o capítulo 5 do nosso livro-texto. Então vamos deixar para o próximo vídeo.